Hi guys, I'm Teacher Jackie. I'm Teacher Meiling, and I have a donut. You know, Jackie, I really missed them for a while. I missed them so much, actually. I'm so happy they're here now. É mesmo, e eu percebo que eles estão ficando cada vez mais populares aqui no país. Isso é maravilhoso. Né? Que interessante, na verdade. Uma comida que é bem popular em vários lugares. E sabe que eu não sei da origem deles, não sei de onde veio, conheço bem pouca história sobre eles. Então, o donut, na verdade, eu li um pouco, dei uma pesquisada sobre a origem e antigamente, eu acho que a origem mais conhecida é que os donuts vieram, na verdade, foram trazidos para... Não, sorry. Eles foram levados para Nova York pelos holandeses, né? E naquela época, antes deles serem levados para Nova York, eles eram conhecidos como oily cakes, que são aqueles bolinhos fritos, que naquela época eles não tinham nem cara de donut. Eles pareciam mais no Brasil aqueles bolinhos de chuva, se o pessoal conhece os bolinhos de chuva, acho que tem outros nomes também. Então, eles eram redondinhos e sem o furo. Olha! E claro que depois eles foram mudando, tem várias histórias sobre isso, mas a primeira origem que algumas pessoas discutem é que foram levadas pelos holandeses inicialmente lá para Manhattan, acho que antigamente era chamada de New Amsterdam, né? Sim. E foi... Essa é uma das origens. Só que, se eu não me engano, 2013, algo assim, foi descoberto um livro de 1800, um livro de receitas da baronesa Elizabeth Dimmesdale, se não me falha a memória. E naquele livro de 1800 tinha uma receita com o nome Doughnut. Então, existe hoje a discussão de que a origem do donut é inglesa. Então, né, algumas pessoas vão dizer que ela é holandesa, né, pelos oily cakes fritos em banha de porco. Outras pessoas vão dizer devido a esse registro de 1800 no livro dessa baronesa. Então, a verdade resumo, é muito antigo. Pensem, gente, 1800. Bastante, né? Que legal isso. E Jackie, como que os donuts ficaram com esse formato de anel? Pois é, então, tem uma história muito engraçada que eu adorei sobre um homem chamado Hanson Gregory, né? Se a gente levar em consideração a história de que foi criado pelos holandeses, que foi para Nova York e tal, teve essa situação de que uma mulher, Elizabeth Gregory, mãe de Hanson Gregory, preparou esses donuts, esses bolinhos, para o filho levar numa embarcação, numa viagem de navio. E durante uma tempestade no navio, ele estava com um donut na mão, e aí ele precisou usar as duas mãos para controlar o barco, e aí ele cravou o donut na malagueta da roda de leme, e aí criou o buraco do donut. Olha ali, ó, fantástica. Ingenuidade. Né? E pior é que eu não achei, na verdade não cheguei a pesquisar, mas existe registros de que o Gregory fez uma entrevista falando de como ele teria criado, inventado o buraco do donut, né? Tem também a história genial de que como o bolinho, quando ele era preparado no forno, a parte de dentro ficava crua, ou porque ficava com as nuts ali em cima, ela não cozinhava muito bem, que ele teria arrancado aquela parte de dentro e teria ficado o anel. Então, olha! Existem algumas vertentes para a história, mas a do barco eu acho fantástica. Eu vou acreditar nessa porque eu gostei mais. É legal, né? E, Jackie, por que é chamado de donut? Da onde veio esse nome? Então, se a gente olhar a palavra literalmente e separarmos dough e nut, dough significa massa, né? Pensa na massa de pão. É mesmo? Quando a gente, prepara.
aquilo é uma dough, é uma massa. E nut, assim como a gente pode pensar nas sementes, em nozes, o peanut, amendoins, né? A gente pode pensar em nut dessa forma. Também nut pode ser considerado a porca, mas não o bichinho. Não. A porca que a gente aperta com parafuso, metal, também é um nut. Ah, entendi. Ok. Mas isso falando no sentido literal da palavra. Agora, Sim. se nós formos falar historicamente, existem várias discussões sobre a origem e o significado da palavra, né? Mas uma coisa que é importante saber é que o inglês americano já incorporou as duas soletrações para a palavra donut. Então, é correto a gente utilizar com o GH ou sem o GH, que a famosa empresa Dunkin' Donuts já utiliza sem o GH desde 1950, né? Ah! Já comeu um Dunkin' Donut nos Estados Unidos? Mas você sabia que tem dia de donuts como um dia nacional de donuts nos Estados Unidos? Sim, eu acho isso fantástico. Eles comemoram o dia do donut, né, na primeira sexta-feira de junho. E até a empresa Dunkin' Donuts, por exemplo, fazem várias promoções e dependendo, acho que tá até side donut de graça. Oh my God, maravilhoso. Meu Deus, que sonho! Tudo de graça. Mas a verdade é que não é só pelo donut, né? A criação do Dia Nacional do Donut foi pelo Salvation Army em 1938 para homenagear a memória das mulheres que faziam os donuts, inicialmente na Primeira Guerra Mundial, depois até na Segunda Guerra Mundial elas ficaram conhecidas como Donut Dollies, porque elas faziam os donuts e levavam os donuts nas trincheiras para os soldados para que eles sentissem o sabor de casa, né? E graças a essas mulheres foi que a popularidade do donut simplesmente explodiu. Adoro essa história. Que linda! Amei também. Não se esqueçam, gente. Primeira sexta-feira de junho, dia do donut. Ai, que interessante, Jaque. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, gente, muito importante, tá? Donuts são originalmente uma sobremesa, né? Então, o que seja um bolinho doce, frito, com uma deliciosa cobertura, né? O mais famoso é o tradicional, que é o glazed donuts. Mas também muitos de nós conhecem donuts com aquela cobertura rosa, né, do Homer, que é dos Simpsons. Exatamente. Adoro. Que também é muito deliciosa, né? Então, e você? Já comeu donuts? Conta pra nós qual é o teu cobertura favorito, né, preferido, o que você gosta mais sobre os donuts. Conte pra nós, tá bom, gente? Isso mesmo, pessoal. See you next time. Bye! Bye!